Olá, sou o Vítor Ribeiro. Bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial nos mercados financeiros. A inteligência artificial está a tornar-se cada vez mais importante para a sociedade e os mercados financeiros não são uma exceção. Por isso, com este tema, o que pretendemos é que no final do episódio possam ver aqui alguns esclarecimentos sobre o conceito de inteligência artificial, o seu impacto nos mercados, identificar também os benefícios e os desafios para o investidor não profissional. No caso da indústria, também perceber qual é o impacto, o que é que vai mudar na gestão de ativos, nos bancos, nas seguradoras, e analisar que oportunidades e em que setores a inteligência artificial pode ter mais impacto e mais potencial. Estamos a gravar no Coimbra Business School e para além de mim, do Henrique e do José Carlos, temos a honra de ter connosco o António. O António é doutorado em informática, sendo que a sua principal área de investigação são os sistemas de informação e análise de dados, e é professor adjunto do ISCAC, Coimbra Business School. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. António, é um gosto ter-te aqui no podcast. Vamos falar hoje sobre inteligência artificial. Eu gostava, antes de passarmos ao tema propriamente dito, de falares aqui um pouco sobre os cursos ligados a estas áreas de análise de dados e também sobre a parte de sistemas de informação e também propriamente de programação e inteligência artificial que a Coimbra Business School tem vindo a desenvolver e que tu também estás por trás disso. Não é? Olá, tudo bom? Sim, também tenho estado, junto com outros colegas, ligado a esta temática da inteligência artificial e principalmente dos dados. Da escola, eu posso não ser aqui muito preciso, mas há cerca de 6, 7 anos começou por ter um mestrado em análise de dados. Foi a primeira aposta nesta área. E depois a seguir, em que nós até já foi reformulado entretanto, para ter temas mais recentes. Depois, recentemente, este ano, em agosto, criou-se uma licenciatura também em análise de dados e, portanto, tem havido aqui muito trabalho neste sentido da análise de dados e sente-se mesmo nos outros cursos que a questão de conseguir analisar os dados, conseguir analisar também esta questão do Big Data e dos dados com grande volume, portanto, é uma tendência. Portanto, antigamente, sim, antigamente a estatística também, e continua a ser também, atenção, mas a estatística era até em alguns cursos até seria às vezes algo menos, não era visto com tanta força, hoje é visto com muita força e associado aos dados com muita força. Portanto, as pessoas percebem que há valor em ser capaz de analisar os dados. Disciplinas, não é? Ou seja, não é só da área económica e financeira, não é? Da área... Não, sim, de todas. Acho que hoje é um bocadinho transversal a todo lado, porque as pessoas começaram a perceber que, fazendo análise de dados, conseguem perceber coisas, exatamente, desde o controle de gestão, exatamente. Aliás, mesmo os cursos que nós temos de informática também, cada vez têm mais essa componente, seja com machine learning, seja com estatística, mas, ou seja, no sentido de que realmente... Tem um tema de machine learning e antes de passar também a palavra aos José Carlos e ao Henrique, gostava que tivesses aqui começares pelo zero, ou seja, pelo conceito zero. Muitas vezes fala-se em inteligência artificial e de machine learning e de big data quase de forma indiscriminada, ou seja, como se fossem os mesmos conceitos. Assim, de uma forma muito simples, qual é que é a grande diferença entre eles? Ou seja, o que é que podes dizer um bocadinho sobre isso? Sim, eu diria que inteligência artificial, de uma forma muito simples, é termos as máquinas a fazer o mesmo que nós, não é? De alguma forma, pronto. Eu diria, acho que é uma definição... Artificialidade. Exatamente, é uma definição simples, não é? Em que a ideia da máquina é, a máquina, por um lado, vai ter mecanismos para
para pensar, seja coisas mais sofisticadas, menos sofisticadas, e também mecanismos para atuar com o meio ambiente, não é? Ou seja, é como nós, tem sensores, captam informações, não é? Depois elas são processadas de alguma forma, e depois vai ter também atuadores, e acho que cada vez, nós ainda não sentimos muito isso quando estamos por trás do computador a fazer modelos, mas a verdade, a tendência será essa, não é? Nós já temos, por exemplo, não é? Sei lá, a questão, por exemplo, na agricultura, de coisas completamente automatizadas, não é? Não está lá ninguém, e ele consegue não só medir, como controlar e fazer isso tudo. Aprender também. Exatamente, e aprender também, exatamente. Então, A descobrir padrões. Exatamente, descobrir padrões, exatamente. Ou seja, se nós agora formos para a questão do machine learning, não é? O machine learning será algo que está dentro da inteligência artificial, portanto, em que se dedica mais, se calhar, são modelos, detecção também de padrões, coisas como classificação, regressão, clustering, mas não tão sofisticado. Ou seja, está dentro da inteligência artificial, mas na inteligência artificial também temos coisas mais sofisticadas, não é? Como a questão do chat, GPT, não é? Exato, Ou como a questão também do deep learning, portanto, cada vez é mais utilizado para fazer quase tudo também. E, portanto, pronto, temos aqui coisas diferentes. Sim. Ok, boa. Zé Carlos, começo por ti. Quais são os benefícios, então, que achas que a inteligência artificial pode trazer para os investidores? Enfim, começa logo pelos investidores. Eu, por acaso, neste momento, acho que os principais benefícios até estão na automatização de determinadas tarefas que nos levam bastante tempo, nomeadamente a produção de conteúdos para sites, que eu tenho estado a utilizar. Tenho visto alguns casos de produção já de código, dependendo, digamos, se o agente tem ou não acesso a um repositório mais ou menos profundo para encontrar, digamos, o programa que seja aplicável. Já vi e também já utilizei para escrever e-mails e uma vez tentei escrever o futuro dos pagamentos com o chat GPT, mas aquilo saiu ali um conjunto de banalidades redondas e médias. Isso. E, portanto, acabei por ter que, uma vez que se trata, portanto, de um tema que seria, e de um texto que seria um outlier, acabei por ter que escrever, aproveitando apenas um período, mas claramente acho que há aqui bastante potencialidade e estamos todos a aprender qual é a melhor maneira de tirar partido destes... Eu acho que para os investidores pode ser aqui... Há várias coisas, não é? Por exemplo, desde logo a avaliação do perfil e talvez a redução de custos. Achas que há de haver aqui alguma redução de custos com a automatização de processos? Claramente, não é? Nós cada vez temos mais ferramentas que nos fazem partes da atividade que antes eram, digamos, feita manualmente, não é? E nós somos muito mais criativos, mas não conseguimos competir com a máquina em termos de rapidez de execução de tarefas que são, digamos, rotineiras. Henrique, achas que a inteligência artificial, e nós que estamos envolvidos em projetos também ligados ao investidor, não é? Achas que há aqui potencial para personalizar? Há de haver aqui alguma razão também, por exemplo, para desenvolver mais o perfil do investidor, para conseguir chegarmos àquilo que é a carteira ótima? Sabes que eu defendo isso um bocado, não é? Mas, sem dúvida, eu acho que, em primeiro lugar, acho que a inteligência artificial vai, de alguma forma, disciplinar, poder ajudar a disciplinar os investidores. Porquê? Porque muito conhecimento vai estar disponível e operacionalmente disponível e não estará tão dependente como estava de terceiros. E, portanto, alguém que tenha a curiosidade, a disponibilidade de tempo para se poder dedicar um pouco a isso, vai descobrir rapidamente que há um conjunto de ferramentas disponíveis gratuitamente, não é? Para poder construir a sua própria carteira, até para poder descobrir o seu próprio perfil, porque isso vai necessariamente acontecer. Aliás, estávamos a falar antes do programa sobre o chat GPT. Se vão ser possíveis coisas tão extraordinárias como criar arte, criar música, etc., coisas que são meramente cálculos, não é? Não sei se estás de acordo comigo, não é? Que são modelos
MVO, Minimum Variance Optimization, etc., são coisas muito mais elementares desse ponto de vista e muito menos complexas, como coisas de criatividade. Esses modelos estão inventados. Se as pessoas disserem assim, olha, respondem a um determinado questionário, até em função de comportamentos que já evidenciaram e que provavelmente já estão registados nos tais Big Data e que podem ser analisados, e se tudo isso ajuda a fazer um perfil do investidor, a pessoa depois pode ser sugerido, mediante esse mesmo perfil, um determinado tipo de portfólio. É isso, é isso. E, portanto, eu acho que, mas calma, com isto o que eu quero dizer é, ajuda a disciplinar, ajudará os investidores, mas não significa que não continue a haver uma decalagem, ou seja, um hiato, um diferencial, face aos investidores profissionais, porque esses vão ter acesso a muito mais dados, a sentimentos de mercado, a notícias, a tendências que se estão a desenhar, muito antes dos outros. Aí algum achatamento desse hiato? Porque as ferramentas vão estar disponíveis, ou seja, haverá quase uma democratização. Estou muito de acordo aqui com o meu colega, do meu lado esquerdo, que de facto a pirâmide tende a ser cada vez mais inclinada, portanto, a base mais estreita, não é? E portanto, e a altura mais reduzida. E portanto, não vejo que isto vá para melhor desse ponto de vista. Não. Eu acho que tudo o que é inteligência artificial ligada com a Big Data, com o tratamento de dados em larga escala, com a computação quântica que também virá e que juntamente com a inteligência artificial vai exponenciar tudo isto. Isto só estará disponível, obviamente, para quem tem recursos financeiros muito elevados. Isso ainda dará uma vantagem competitiva maior do que aquela que se calhar atualmente existe. Mesmo para, lá está, as grandes casas de investimento que existem, não é? Que não têm acesso ainda a esses mecanismos. Sim. Uma das coisas que eu vinha a comentar até com o José Carlos durante a nossa viagem é que cada vez há mais investidores de conta própria, ou seja, que tendem a tentar investir sem recurso à ajuda de ninguém, ou seja, os do it yourself, como nós dizemos. Não é? E claro que eles vão sempre buscar modelos que já existem e outros desenvolvem. E o ponto que eu queria tocar aqui é da parte de plataformas de trading, ou seja, até que ponto, António, é possível, e seja essa experiência, até pessoal, se calhar, desenvolver modelos de trading, modelos de computação automatizada, através da utilização de algoritmos, que façam algum sentido no modelo de gestão de carteiras, por exemplo, até de uma forma de um investidor independente. Assim, do ponto de vista operacional, da implementação, não é? Eu acho que hoje em dia realmente as pessoas que quiserem fazer, ou seja, trading automatizado e com algoritmos, porque têm bases de dados de algoritmos, não é? Aqueles de mean regression, regressão à média, coisas assim, e não são muita coisa. Há muitos sites que têm, exatamente, têm muitos algoritmos e a pessoa consegue efetivamente utilizar esse tipo e não é difícil. Por exemplo, eu lembro, por exemplo, acho que até foi na última edição da pós-graduação, eu usei o Alpaca, por exemplo, para mostrar como é que se faz trading com o Alpaca. Portanto, é um exemplo. Que é um sistema, dá-nos tudo, é só fazer, comprar e vender, não é? Agora, depois, o modelo em si, pomos do lado de cá ou podemos pôr na cloud a correr, pronto. Os inputs que exatamente, decides, pronto, nós decidimos e pomos, ou seja, é uma coisa que está ao alcance de todos, na realidade. Agora, outra coisa diferente é a sofisticação que alguns vão ter acesso, que os coloca numa dimensão completamente diferente. Agora, o que eu acho eu também, mas também não sei. Agora, o que eu acho é que para a pessoa do retalho, não é assim que se diz? Sim. A pessoa comum, exatamente, eu até acho que vai ter mais hipóteses, na realidade. Vai ter mais hipóteses, vai ter mais mecanismos. Agora, a diferença para cima acho que vai ser maior devido a estes recursos, ou seja, vai ser mais divertido trabalhar essas coisas, mas se calhar a diferença realmente para estes vai ser maior. E tu, Zé Carlos, tiveste uma experiência há uns anos, não é? É verdade, foi uma experiência bastante precoce, porque, enfim, já foi há 19 anos, portanto foi em 2004, e basicamente, portanto, na altura, como sabem, eu fui gestor profissional de ativos financeiros e então ia criar um gestor autónomo, portanto, sistema de trading automático. E na altura utilizámos redes neuronais. O trabalho está publicado, depois digo aonde. E então como é que a coisa se faz? Primeiro escolhe-se um conjunto de variáveis
para reduzir a informação e depois, essencialmente, o que a rede faz é treinada para descobrir os pesos, portanto, num conjunto de dados, de observações, para descobrir os pesos, portanto, históricas, para descobrir os pesos em que aquelas informações devem ser ponderadas. E, portanto, aquilo tem um certo treino e tal e coisa, e depois passa-se do período de treino para a fase, digamos, de previsão, digamos que é de futuro. O trabalho chegou, portanto, nós fizemos isso com o professor, portanto, de Inteligência Artificial da altura, da Faculdade de Ciências do Porto. O grande problema é que, os processos que envolvem pessoas, e a Bolsa envolve pessoas, têm tendência a ser processos que não são estáveis, não são processos estacionários. E, portanto, enfim, como já devem ter percebido, não funcionou. Não funcionou. Porquê? Porque o mercado é eficiente? Não é porque o mercado é eficiente, é porque de manhã as pessoas estão a comprar ações porque está a fazer sol e à tarde estão a vender ações exatamente pela mesma razão e, portanto, não há nenhuma fórmula matemática que... O ruído do Daniel Kahneman, não é? Que nós lemos. Aliás, essa questão do ruído, portanto, nós para evitarmos o ruído, em vez de estar a prever ações individuais que estão muito sujeitas a notícias específicas, íamos prever o índice. E, essencialmente, o índice, o que é preciso no índice? O índice tem 3 regimes, não é? A subida, a descida, portanto, e o andar de lado, lateralização. E, portanto, nós queríamos detectar ou grandes subidas ou grandes descidas. E era isso, digamos, que andávamos à procura e mais que não seja, não é? Em cada uma dessas fases que se chamam regimes, teríamos de detectar a mudança de um regime para o outro. E, enfim, o trabalho está publicado num livro de autor, acho que até o código está disponível no repositório, depois deixamos aqui no... Portanto, é ir testar, não é? É ir testar. Depois deixamos aqui o link e a informação sobre o livro. Uma das coisas que eu acho que a inteligência artificial pode melhorar na vertente dos investidores é as expectativas. Será que podemos analisar melhor as futuras tendências? Achas que é possível isso, António? Eu acho que isso, eu também já tive algumas experiências também com modelos até mais recentes, porque também gosto, é uma coisa que eu gosto, embora portanto, sou mais da banda da programação, mas gosto. Claro. E pronto, também não tenho tido muita sorte. Portanto, nestas coisas de olhar, mas há coisas em que nós temos sorte, que é esta questão, por exemplo, de nós conseguirmos, e acho que aí ajuda, que é nós temos modelos para determinando fases, há coisas que correm muito bem quando se está a subir, quando se está a descer, quando corre, e até essa escolha e essa disponibilidade, aí acho que a inteligência artificial pode ajudar, não é? Porque ela pode, de alguma forma, detectar, não é? Que se está em um determinado sentido e aproveitar, pronto, subidas e descidas, o momento, exatamente, por exemplo, não é? Quando há picos, quando há descidas, e vai andando, pronto, ou outras coisas. A anomalia pode durar algumas semanas, exatamente, meses. É isso. E, portanto, eu acho que aí é bom. Aliás, acho que era o Jorge Soros que dizia isso, não é? Mesmo acreditando que estava tudo já especulativo e já uma bolha, não interessa. Vamos entrar porque a bolha há de continuar durante algum tempo. Não vai arrebentar logo. Não vou dizer, é que quando eu vejo uma bolha, eu vou lá juntar-me à bolha. Juntar à bolha para aproveitar. Ele tinha a teoria, ele, portanto, explicita no livro Alquimia da Finança a teoria reflexiva dos preços ativos financeiros e que Exato. Diz que o próprio preço leva a, digamos, ações dos investidores que, portanto, impulsionam o preço no mesmo sentido. Exatamente. Até que há uma fase em que há uma mudança de regime, enfim, como já falámos aqui, e então, em vez da bolha, passamos ao deflacionamento da bolha. Incrível. A depreciação da dita cuja bolha. Claro. Olha, e agora, mudando de tema, em relação aos intermediários financeiros, aos gestores de ativos, o que é que isto pode fazer? Tu, Zé Carlos? É para ti. Eu acho que é melhor perguntar-lhes de qualquer maneira, mas enfim, eu acho que anda toda a gente a fazer experiências para ver o que é que os modelos, enfim, estes modelos, os Large Language Models conseguem fazer. Uma coisa que eles conseguem fazer é interpretar a linguagem natural de uma forma que nos deixa surpreendidos. Antes uma pessoa
tinha de escrever, portanto, em MS-DOS tinha de escrever assim, um conjunto de símbolos bastante esquisitos. Eu ainda sou desse tempo. E depois achei que aquilo era um desmérito completo quando a gente clicava nos ícones do Windows, não é? Que aquilo, não era para mim, que isto era degradante em português corrente. Agora não é preciso programar nem clicar nos ícones. A gente fala diretamente, ele interpreta e vai procurar. Mas enfim, aqui o António explica muito melhor como é que ele consegue fazer isso. Não, mas até posso dar aqui, houve uma notícia que eu li recentemente sobre a Morgan Stanley, que está a lançar um chatbot em Generative Artificial, como é que é? É o GLR. Exatamente, Artificial Intelligence Bot. Basicamente eles estão a fazer este modelo para investidores abastados, ou seja, high net worth individuals, não é? Um segmento alto. Mas essencialmente o que eles estão a fazer é lançar um assistente virtual que acompanha o advisor nas reuniões e ajuda-os a encontrar informação, tudo o que é necessário em termos de ativos, digamos, de research, por exemplo, automaticamente e rapidamente. E há uma segunda função que é muito interessante, que é, se caso o cliente aceitar, a reunião é logo analisada. É feito logo um e-mail de follow-up com todos os pontos tratados, o que é que pode vir a seguir, que tipo de instrumentos é que ele pode comprar, ou seja, é quase todo um processo muito rápido. Isto poderá levar a quê? A mais desemprego? Pois não sei, mas pois é o que parece. Ou seja, no fundo, nessa reunião, esse sistema consegue apanhar da parte do cliente, não é? Uma série de características para depois começar a propor recomendações. Marcação da próxima reunião, o tempo. Pois. Acho que essa é uma tendência. Pronto, eu também eu sou um bocadinho pessimista, quase nada, ou seja, eu acho que a tendência é um bocadinho essa, não é? Porque se ele faz isso, não quer dizer que nós não tínhamos depois pessoas do lado da programação e até do lado financeiro a fazer a parte de trás, não é? A programar as coisas. Claro. Mas ele também, pronto, de alguma forma vai começando também a andar aí, não é? É o deep learning também. Pronto, exatamente. A coisa começa cada vez mais a... Pois, eu estou de acordo. Eles conseguirem andando, não é? E fazendo. Neste momento já existem chatbots, não é? A grande diferença, não é, que eu tenho de fazer ali quase como uma árvore a prever todas as perguntas e as respostas possíveis, e aquilo parece uma coisa, digamos, parece umas facs de um site, não é? A grande diferença relativamente, digamos, à inteligência artificial atual é que parece que ele conversa connosco e percebe o que a gente está a dizer. Exatamente, sem dúvida. Mas, quer o chat de inteligência artificial, não impediram que as pessoas tenham de continuar a trabalhar. E a minha perspectiva é essa. E eu vou parafrasear uma pessoa que trabalhou comigo, que dizia assim: nós temos a mania que vamos conseguir acabar com o trabalho, mas o trabalho é que vai conseguir acabar connosco. Exato. Eu acho que algumas funções vão ser redundantes, como é óbvio. Tudo o que vier a substituir aquilo que são funções rotineiras, portanto é normal que... Eu diria tudo o que é sistematizável. Tudo o que é sistematizável será sistematizável, e quase tudo é sistematizável. Sim, e as gestoras de ativos têm que se adaptar a isso, não é? Porque de facto vai haver mais competição, provavelmente, pelos custos, até mesmo pela rentabilidade. O retorno vai ser cada vez... Se calhar nos próximos anos vamos ter um retorno mais limitado do que tivemos nos últimos anos. Não é? Provavelmente há de haver aqui algumas situações geopolíticas, geoestratégicas que podem influenciar. Tudo isto pode ser um tema, mas também acho que vai criar mais eficiência e mais qualidade e mais personalização, na minha opinião. Isso é a lei da vida, digamos, progredimos no sentido da qualidade. Quando nós comparamos o que fazemos agora com o que fazíamos há, eu vou dizer, 20 anos atrás, enfim... Mesmo em termos de análise, em termos de tomada de decisões, mas a questão é que isso não é por si que aumenta, digamos, a rentabilidade dos investimentos. A rentabilidade dos investimentos tem a ver, digamos, com o momento da economia, com as taxas de juros reais, com a inflação. Mas também tem a ver com a própria inteligência artificial. Se começarmos a juntar aquilo que são os ganhos de eficiência que vão ser obtidos através da inteligência artificial, em termos de aumento de produtividade, se juntares a isso a computação quântica, a monitorização climática, os ganhos em saúde que irão existir, os sistemas autónomos e tudo isso, o mundo vai ser transformado, julgo eu, para muito melhor, embora haja determinados riscos, como por exemplo, quando nós começamos a pensar no que pode acontecer se for a inteligência artificial a determinar o acionamento, por exemplo, de determinado tipo de armamento, isso pode ser. Depois, há perigos
Exatamente. Há perigos. Esperemos que não se engane. Podem descambar naquele filme do Stanley Kubrick, não é? O Doctor Strange Love, que era o Doom Device, não sei se vocês viram, não é? Aquele ator genial, o Peter Sellers, portanto, às vezes as coisas automáticas têm os seus problemas, não é? Sim, é verdade. E nesse aspecto... Mas eu estou profundamente otimista relativamente aos ganhos de produtividade que irão ocorrer. Claro, todos estes processos têm os seus... as suas lombas, não é? Os seus buracos, não é? Os seus desvios, mas eu penso que isto é um processo imparável. Sim, sim. Eu até acho bom que haja ganhos de produtividade, porque desde a década de 90 que a utilização das tecnologias de informação, que na altura deram grandes ganhos de produtividade, a verdade é que os ganhos de produtividade, desde essa altura, mais ou menos estagnaram. Sim, sim. E pode ser que tenhamos aqui outro boom, não é? Parece-me que sim. Isso seria ótimo para a rentabilidade das empresas. Sim, e em relação às gestores de ativos, só para finalizar esta parte, temos aqui a questão dos robô advisors, né? Que é uma tendência que se tem vindo a verificar. Isso é mais positivo para a gestora propriamente dita ou para o investidor? O que é que vocês acham? Eu acho que é assim, tudo, se houver concorrência, será altamente positivo para o investidor. Se a concorrência for coartada pelo regulador ou em conluio com quem os faz, não é? Com alguns intermediários financeiros, não vou estar aqui a dizer, então será positivo para o investidor. Mas eu julgo que as forças que estão por trás as forças intelectuais, entenda-se, não é? Que estão por trás da inteligência artificial, se houver ineficiências por parte dos intermediários financeiros que queiram produzir instrumentos, robôs advisors, que prejudiquem os investidores, rapidamente vão dar com os burrinhos na água, porque vão surgir instrumentos, robôs advisors independentes, com outro tipo de performance, e com os chat GPTs a gente nos responder qual é which is the best robo advisor, which has the best performance, the best profitability rate. Desculpa. Diz. Não era só para completar que se forem por aí, não é? Deixam rapidamente, é um caminho que desaparece no instante, porque há quem se vá aproveitar disso. Há quem perceba essa diferença, não é? Claro, e se aproveite. Claro. Não, se eu quiser estar ali... Não é? Exatamente. Se eu estou ali a fazer alguma coisa em que eu estou a tentar ficar com um ganho com determinado tipo de situação, de certeza que outros irão perceber e irão atacar. Pois, não é? É isso. Os mercados é uma coisa bastante... Sempre que há alguma ineficiênciazinha, ela efetivamente é atacada. Sim, eu acho que no trading pode haver aí uma grande eficiência, não é? na questão das transmissões de ordens, por exemplo, na questão da até guarda de títulos, da custódia, que é uma coisa ainda muito no século passado. E na questão do advising também. Apesar do robô advising tirar aqui a parte da componente humana, que se calhar é onde os investidores não profissionais sofrem mais porque têm erros cognitivos e emocionais que prejudicam as rentabilidades, né? Porque decidem mal, porque decidem com o ruído, com o humor, né? Como há bocado disse o José Carlos, se está sol, os vieses, né? Comportamentais. Bem, se o robô advising vier, de facto vem trazer aqui alguma disciplina, muita disciplina. Mas eu acho que a componente do human advising, ou seja, da parte humana, também é precisa. Não é? Também é preciso, porque as pessoas vão querer falar com alguém. Eu acho que vai ser sobretudo, não só da parte psicológica, que sabes, mas é assim, mesmo qualquer pessoa que quer fazer outras coisas que não estar sistematicamente ligada à net, a ver onde é que pode otimizar isto ou pode otimizar aquilo. Portanto, é bom que haja consultores financeiros precisamente para poderem otimizar as nossas decisões. Claro, porque, enfim, a gente pode fazer algumas questões ao ChatGPT, ou ao Bard, ou outra coisa qualquer que venha a substituir o Bard, não é como é previsível por causa da DeepMind. Mas, é assim, é bom que haja alguém que se dedique mais a esse tipo de temáticas, porque os seres humanos são feitos para outras. Cada um é feito para o que é feito, não é? Quer dizer, uns gostam de ténis, outros gostam... outros que gostam de música, etc. E se eu tiver um consultor financeiro que já me diga, olha, este é o robô advisor, pá, tens aqui
a sua performance relativamente... Não, Não é? Não, isso poupa-me tempo. Claro. Não é? Quer dizer, Não é mesmo? dá-me conforto. E há outra coisa aqui já agora só aqui, que é nós os quatro estamos enviesados porque nós os quatro gostamos destas coisas. A maior parte das pessoas Exato. não está preocupada Não está com preocupada. isso. Portanto, não é? Ou seja, é isto, quer entregar a alguém. Agora, se calhar nós temos mais gosto, estamos noutro domínio, mas a ideia é esta. Bem, eu falei sobre a transmissão de ordens, ou seja, sobre a parte do trading, da parte do advising. Sr. Carlos, sobre a parte da gestão discricionária. Bom, a bolsa é um processo humano e depende daquelas grandes emoções humanas que todos nós conhecemos, que é a ganância e o medo. E, para além disso, temos uma suposição, portanto, em cima desses sentimentos humanos, que é a quantidade de dinheiro que existe para investir e o excesso que pode existir ou a deficiência. E, portanto, isto é tudo um processo bastante complicado e que tem pouco a ver no curto prazo, não no longo prazo, digamos, com a valorização correta dos ativos financeiros. Por outras palavras, se nós nos pudéssemos aliviar desta tarefa de tirar as emoções, provavelmente teríamos um mercado com menos volatilidade. Se nós pomos o ChatGPT ou outro modelo de inteligência artificial a tentar perceber as emoções humanas, é natural que tenhamos os mesmos resultados que eu tive há 20 anos com as redes neuronais. E ele ficar verdadeiramente perplexo com um processo não estacionário e que muda constantemente. Sim, mas exato, pois é isso. Mas em relação à gestão discricionária, achas que vai mudar, ou seja, ou vai ser mesmo só uma decisão, continuar a ser decisões humanas? E é necessário que seja humano? Eu, do que eu conheço da minha... Portanto, há gente que foi muito bem sucedida na utilização da matemática portanto, na gestão de ativos, mas conhecidos. há alguns hedge funds conhecidos, não vou fazer aqui publicidade, mas na realidade, portanto, o que está por trás desses hedge funds portanto, a matemática que está por trás desses hedge funds não está ligada à inteligência artificial, está ligada à probabilidade. E, inclusivamente, um dos mais bem-sucedidos é um tipo de modelos probabilísticos que tentam, digamos, antecipar a linguagem humana. Portanto, no fim de contas, a transposição da voz para a escrita. Então, na gênese agora a gente nem se apercebe que isso é uma coisa complicada, porque agora eu falo para o meu telemóvel e ele escreve. Eu só preciso de mudar o idioma. Se eu estou no idioma errado, ele baralha-se. Porquê? Porque a probabilidade numa determinada língua de aparecer uma sílaba a seguir a outra é completamente distinta de outra língua. E, portanto, se eu falar em inglês para o meu Google, que está em português, ele baralha-se. Se eu mudar aquilo para inglês, em inglês ele, e é extraordinariamente perfeito, claro. Inclusivamente em português, se ele estiver em português. E, portanto, o que eu vi é que, o fundo, que eu agora vou dizer qual é, daquele matemático Jim Simmons, exatamente, agora vou dizer o Renaissance Technologies, que é um caso, que estatisticamente significativo. Podias falar do Eidal e do Eles utilizavam, sim, mas aí, digamos, é mais gestão propriamente, gestão macro, humana. Ali não, aquilo é matemática e eles próprios dizem que os modelos deles, o sinal não é interpretável fisicamente, não é? O modelo dá um sinal, mas se eu tentar perceber que sinal é aquele, aquilo não tem uma transposição... Não tem uma transposição física, dá aquele sinal, pronto. E o que eles utilizavam era modelos probabilísticos e modelos ligados à previsão, digamos, da interpretação da linguagem humana. No fim de contas, a transposição da fala para a escrita. E utilizando aqui este ponto, António, gostava de ver aqui a questão dos dados. As plataformas de negociação têm muitos dados. Eles conseguem pegar nos dados e fazer dinheiro com esses dados, ou seja, vendê-los, tratá-los como informação, por exemplo, é possível através de algum modelo, se calhar é possível, já deve existir, mas imagina, assim, nós temos plataformas de negociação que têm muita informação sobre o que é que está a ser comprado naquele momento. Não, pois, seja, sim. Essa informação é valiosa, se for tratada rapidamente. Pois, aí a única coisa que eu sei, não é? É mais a questão daquelas, da tipo Citadel, não é? Que fazem, ou seja, que no fundo
têm essa noção, não é? E ganham dinheiro com isso. Pronto, exatamente. Vendem informação. Sim, pois, usam-na mesmo, né? Às Usam-na. vezes, pois. Mas já É a algumas ideia que eu tenho, plataformas- mas mesmo assim... No fim de contas, o que fazem é front-running das Pronto, ordens é dos isso, clientes. é isso mesmo, é isso. de- Até já foi proibido em tempos, mas sim. Há uma que é proibida e há outra que, enfim, que se eu souber que a ordem que vem, enfim, tenho informação que não devia ter. Se eu conseguir antecipar a ordem que vem a partir do livro de ordens, aí já é diferente, já digamos uma interpretação. Mas o que nós vimos aqui há uns anos atrás é a montagem de infraestruturas de transmissão de informação de forma a ganhar o milésimo de segundo que na prática o que me permitia Trading o modelo, algorítmico, não é? Sim. o trading algorítmico que fazia era antecipar, enfim, fazer o front-running da ordem dos clientes, em português quase. É isso. Sim, e as plataformas, até tendencialmente, o que é que fazem? Já cobram, entre aspas, menos comissões visíveis. Pois. Há sempre comissões Sim, algumas vezes nem cobram. implícitas. Não é? Algumas Mas nem cobram. algumas implícitas, porque depois, o que é que acontece? Não quero estar aqui a especificar muito, não vale a pena, Sim. mas muitas delas até não recorrem à bolsa para fazer as transações, ou seja, são ações que têm em carteira ou com market makers, já percebi. e portanto o preço não é o que está na bolsa, é ligeiramente diferente, ou seja, há sempre ali alguma comissão implícita, ainda que não seja cobrada de forma muito direta. Mas o que sabemos, o que vamos sabendo é que algumas dessas plataformas usam a informação sobre aquilo que está a ser mais comprado ou mais vendido naquele momento de forma real, de forma quase em tempo real, para informar outros players sobre isso. Não é? Pois isso acredito. É nesse sentido, sim. Nesse sentido, Quer dizer, acredito. Isso vai ser um grande desafio para os reguladores. Sim, se desde que os investidores Aliás, esse é dos aceitem, os maiores clientes desafios que os aceitem. reguladores terão. Sim. Olha, e passamos aqui ao último tema, estamos a caminhar para o final. Que oportunidades e em que setores podemos ver o maior potencial da inteligência artificial? Já foste falando aqui de alguns, de saúde, foste falando... Em primeiro lugar, das próprias empresas que estão à frente do desenvolvimento da inteligência artificial, não é? A Google, a Microsoft, a OpenAI, a Nvidia. Sim, os semicondutores, não é? Sim. Parte. Depois da China, a Baidu, a Alibaba. Mas em termos de setores, ou seja, por exemplo, eu acho que um dos Sim, setores... as tecnológicas sim, que estão tecnológicas. envolvidas, sem dúvida nenhuma. A saúde, imenso, porque a saúde, a inteligência artificial vai permitir fazer um conjunto de simulações vastíssimo para a descoberta de novos medicamentos, novos princípios ativos. E até de doenças. Sim. Tem diagnóstico também. Até diagnóstico. Vai permitir, por exemplo, fazer monitorização, eventualmente até de outbreaks, tanto de epidemias, de inícios de epidemias. Isso Claro. vai ser muito importante. Vai permitir fazer tratamento personalizado, ou seja, em função Exatamente. das tuas características genéticas, desenhar qual é a melhor, digamos, melhor cocktail De terapêutico. medicamentos, sim. Exatamente. Nós temos até alguma coisa nesse sentido. Sim, mas é isso. Até? Diz. Temos feito... Não, pronto, há algumas experiências nesse sentido de... É um trabalho com um colega, que é o professor Paulo Elfo, e por acaso, mas é uma coisa muito pequenina, mas vai exatamente nesse sentido. De tentar descobrir... Pronto, é isso. Sim, por acaso agora... Estão a fazer Sim, mas pronto, nada de... Pronto, são experiências. Ainda está no domínio da experiência ainda. Sim, porque o setor tecnológico tem essa abrangência noutros setores, não é? Portanto, vai pondo Desculpa, tens os sistemas autónomos. Não é? autónomos, sim, Os carros, não é? robótica, não é? Portanto, Robótica, está isso nunca mais- na indústria, nunca por mais exemplo. acaba, não Sim, não só em termos de consumidor final, mas a própria Indústria, business to business, B2B, não é? sim, são setores muito específicos também, a parte da agricultura, acho que foste tu, António, que falaste. Sim, essa também, cada vez mais. É tudo automatizado, não é? Cada vez Nós mais. somos cada vez mais, não é? Tu Nós repara somos bem, mais por exemplo, agora aí, o papel, por exemplo, que a AI pode ter em termos das alterações climáticas, altamente positivo, na diminuição do desperdício. Sim. Nas smart cities usar- também, Sim, isso também é tudo outra... isso. Sim, são setores, quer dizer, são muitos setores e com Vou muito falar agora potencial. não onde é que se deve investir, mas também no impacto, Do impacto, geral sim. que a inteligência artificial Sim, vai sim, ter. eu também não é? vejo isso assim. Tu, José Carlos, não tens nenhuma visão? Eu, por mim, se tivesse procurado em algum lado, procurava nas ciências da vida, portanto, na medicina, enfim, nos medicamentos, enfim, noutros. Eu na educação vou deixar falar quem sabe. Exatamente. Vamos terminar Não, mas- com as alterações na Mas já educação, agora ainda então. temos ali na questão da saúde, por exemplo, que lá para 2050 temos a descoberta
da vida eterna, ou seja, dado o poder de computação. Portanto, Mas já só faltam 27 anos. Que é um bocado, que é uma coisa um bocado assustadora. Mas E o pronto. Elixir da Eterna Juventude? Esse era mais, Que é- esse era mais difícil. Portanto, eu acho que realmente o ser humano, a evolução é assustadora. Na educação, eu também acho que há muita coisa que, por exemplo, sei lá, agora os trabalhos, o ChatGPT, não é? Estava a levantar grande preocupação, porque, sei lá, os trabalhos de ensaios ou de coisas deste género já não fazem sentido nenhum, não é? Porque os alunos vão e perguntam e que sai tudo. Há muita coisa que não faz sentido. Eu, por exemplo, a fazer exames de programação hoje em dia, tenho que desligar a internet, porque senão eles vão ao ChatGPT e copiam tudo. Portanto, há aqui... Agora, o que é que eu acho? Eu acho é que, em termos de a forma como nós passamos as competências, é que tem que mudar um bocadinho. Porque ou seja, a forma como se está a passar hoje já não pega. Nós temos que mudar. Temos que pôr as coisas a funcionar porque há uma coisa que é verdade. Por exemplo, é verdade que eu vou ao ChatGPT e consigo tirar as programações, etc. Mas o pensar, o saber fazer o algoritmo quando ele não está disponível ou perceber mesmo que lá está, isto já não é fácil. Aliás, aqui já não há hipótese. Essa nuance é importante, não é? É claro que é, porque a ideia não é nós temos... Agora, vai ter que mudar muito, porque senão, porque eles também aprendem sozinhos. Os nossos miúdos, não é? Pronto, eles aprendem tudo, os YouTubes, não é? É música. Eu lembro, a primeira vez que eu vi isso foi quando, acho que era uma coisinha de flores, e vi a minha pequena a aprender pelo YouTube. Portanto, a vida está a mudar. E a educação também. Muito bem. E assim acaba mais um episódio do Future Proof Talks, com o apoio à organização aqui da Creamer Business School. Um agradecimento muito especial ao António pela visão e pela partilha de conhecimento. Obrigado. José Carlos, Henrique, obrigado. A IA veio para ajudar. Vamos tomar melhores decisões de investimento, mas com calma, não é?